Vânia, bom dia. Bem, vamos começar. Então, só lembrando, essas lives, elas são uma ideia da gente estudar as situações de negociação que aparecem nas Escrituras Sagradas e buscar essas lives do ponto de vista técnico de negociação. E claro, já que a gente está falando das Escrituras, a gente pode conversar um pouquinho também sobre Deus, Cristo, né? O que for o tema de cada dia. Hoje, o tema que eu peguei é uma negociação de Moisés com Deus para salvar o povo hebreu, né? O povo israelense, na realidade, porque já é posterior a Jacó, que passou a se chamar Israel, portanto a gente já está falando do povo israelense, durante o período em que eles cruzaram o deserto, saindo do Egito, em relação à Terra Prometida. Então, o que acontece aqui? Qual é esse trecho? Vocês lembram que Moisés subiu ao Sinai e recebeu as tábuas com os mandamentos de Deus. E ao descer, né, ele passou 40 dias no Sinai, e ao descer ele encontrou o povo numa situação bastante ruim, no sentido do louvor a Deus. Ele encontrou o povo adorando um bezerro de ouro, sendo que inclusive, um dos mandamentos que ele recebeu falava claramente: não farás para si imagem de escultura ou fundição para adorar. Ou seja, eles já estavam desrespeitando o mandamento quando ele desceu do Sinai. Só que lá, antes de descer, ele conversou com Deus. Deus, obviamente, já sabia disso e avisou para ele o que estava acontecendo. E ele vai interceder pelo povo. Eu vou ler o trecho para a gente entender bem e entender onde é que está o mérito da negociação de Moisés com Deus. Então o Senhor disse a Moisés, Êxodo, tá? Capítulo 32, versículos 7 a 14. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então a gente vê que diante dessa adoração ao bezerro, a intenção de Deus é consumir o povo, ou seja, destruir todo o povo, e fazer dele, Moisés, a partir dele, criar uma nova nação. Então Moisés continua. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Toma-te do furor e da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então vocês veem que Moisés está tentando argumentar. Bom dia, Fábio. Está tentando argumentar para que o povo não seja destruído. Então aí que está o cerne da negociação. Moisés está tentando negociar com Deus para não destruir o povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos,
aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei a essa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no trecho. Para quem participou há 2 lives atrás, vocês viram que a gente fez uma análise parecida de uma negociação com Deus. No caso, era Abraão que estava negociando com Deus. E, obviamente, isso vai se repetir aqui. Qual uma das características mais importantes que você tem que perceber quando você senta numa mesa de negociação? Quem é o lado forte? Se você negocia achando que é o lado forte, você é o lado fraco, certamente você não vai se sair muito bem. Aqui é fácil. Quer dizer, o lado forte, obviamente, é Deus. Então, não há dúvida que é a vontade dele que vai ser feita. Então, esse é o primeiro ponto de Moisés. Não adianta Moisés argumentar no sentido de impor sua vontade, porque isso não vai funcionar. Então, ele aqui, sabiamente, ele vai tentar mudar a vontade de Deus e não impor a sua. Porque é a vontade de Deus que vai prevalecer, ponto. E como que ele faz isso? Existe uma técnica, eu vou começar por esse ponto, depois a gente fala outros, porque aqui ficou muito claro uma técnica de negociação que se chama ancoragem. A ancoragem é quando você pega palavras anteriores da sua contraparte, do seu interlocutor, e mostra para ele como razão pelo qual o que você está querendo persuadi-lo faz sentido. E onde está a ancoragem nesse trecho? Na promessa. Uma coisa que a gente sabe é que uma promessa de Deus, e a gente vê isso ao longo de toda a Escritura, toda a Bíblia, não existe uma só promessa de Deus que não foi cumprida. Então, essa é uma característica de Deus. Ele cumpre todas as promessas e todas as suas alianças, sem exceção. Então, o que Moisés faz? Ele pega a promessa de Deus para Abraão, Isaque e Jacó, que depois passou a se chamar Israel, né, depois que ele luta com um anjo, e mostra para eles: você não prometeu a eles que iria multiplicar enormemente a sua descendência, etc, etc? Então agora ele quer destruir essa descendência, quer destruir o povo. Então Moisés deu a Deus a promessa dele. Falou: olha, existe uma promessa a cumprir. Bom dia, Corina. Existe uma promessa a cumprir. E Deus precisa cumprir essa promessa, assim como ele cumpriu todas as promessas ao longo das Escrituras. Então essa técnica se chama ancoragem. Quando você faz com que a sua contraparte concorde com alguma coisa e baseado nisso você argumenta, ou traz a ela uma palavra anterior dela, no caso, a promessa que Deus já havia feito. José, bom dia. Então, a gente está vendo essa técnica aqui. Que outras formas que Moisés usa para buscar convencer a Deus a mudar de ideia quanto a destruir o povo? Aqui a gente vai entrar numa coisa parecida com o que Abraão fez. Ele traz as próprias características do seu interlocutor e mostra para ele que ele estaria fazendo algo contra aquilo que ele mesmo apresenta. Quais características de Deus ele está usando? A justiça perfeita de Deus e a misericórdia de Deus. A justiça perfeita por quê? Porque havia ali algo que transgredia as regras de Deus. O povo estava adorando um bezerro de ouro. Isso é um pecado. Idolatria é um dos pecados que a gente vê ao longo da Escritura que mais desperta a ira de Deus. Lembrando também aqui, também fazendo um parênteses, para a gente falar um pouquinho das Escrituras. A gente tem aquela visão que a ira é aquela raiva que tira da gente a capacidade de pensar,
aquela raiva exagerada. A gente usa muito essa palavra nesse sentido. Se vocês buscarem estudar a ira nas Escrituras, ela não é a ira nesse sentido. Ela é uma indignação com uma transgressão das leis de Deus, mas Deus é perfeito. Ele jamais deixa de pensar. Ele gera a consequência do desrespeito, a consequência da ira, de uma forma bastante pontual, penalizando aquele que fez a transgressão, e é por isso que vai funcionar o argumento de Moisés. Então a ira não é uma raiva irracional no caso de Deus. Se vocês olharem até a origem da palavra, ela também é definida como uma indignação justa. É essa que é a ira de Deus, uma indignação justa. Então, voltando ao ponto, no momento em que Deus vai consumir o povo todo, ele provavelmente estaria castigando, penalizando aqueles que não participaram daquilo. Porque lembra que a gente está falando de um povo de milhões, que é o povo que saiu do Egito. Será que todos estavam adorando o bezerro? Sem exceção? Bom dia, Alfinger. Quanto tempo, meu amigo? Então, o que acontece aqui? Deus tem que penalizar só aqueles que efetivamente idolatraram o bezerro. Então, esse é o argumento de Moisés, baseado na justiça divina. E baseado na misericórdia, a gente imagina, né? Deus é misericordioso, então talvez alguns ele deva perdoar o pecado. Talvez aqueles que foram com os outros, foram levados a isso, talvez eles pudessem ser perdoados. Aí entra a misericórdia divina. Baseado nisso, nessas características de Deus, Moisés consegue que Deus mude de ideia, né, entre aspas, e a vontade de Deus passe não a ser destruir todo o povo, mas apenas castigar aqueles que efetivamente provocaram a idolatria. E ao descer do monte, a gente já sabe, Moisés quebra as tábuas, tem aquela discussão toda com o povo, faz o povo enxergar o que eles tinham feito e dá o recado de Deus ao povo. Que os levitas, lembrando, Deus escolhe os levitas, os descendentes de Levi, né, dentro das 12 tribos de Israel, Levi é uma das tribos, e essa tribo é escolhida para todo o trabalho sacerdotal dentro do grupo dos israelitas. E Moisés dá a instrução aos levitas que tirem a sua espada e matem o seu irmão que provocou idolatria. Então são mortos nessa oportunidade cerca de 3.000 israelitas, dentre os milhões que estavam caminhando com Moisés pelo deserto rumo à terra prometida. Então o que fazendo aí o apanhado geral da situação, a gente vê que Moisés argumentou com Deus, buscando salvar o povo, que Deus queria consumir todo o povo, usando uma ancoragem em cima da promessa feita para Abraão, Isaac e Jacó, posteriormente se chamou Israel. Lembra ele da promessa que ele precisava cumprir, apela para a justiça perfeita de Deus e para a sua misericórdia, e consegue que Deus mude a sua vontade. Lembrando que, como Deus é o lado forte dessa negociação, jamais Moisés conseguiria impor a sua vontade. Ele tinha que mudar a vontade de Deus. E isso na negociação é fundamental. Você entender, se você é o lado fraco, você tem sempre que trabalhar no sentido de mudar a vontade do outro. E não simplesmente tentar impor a sua. Então, ele consegue que Deus mude a sua vontade e aplique o castigo apenas àqueles que efetivamente geraram a idolatria no meio do povo. Então, esse é vamos dizer, o case de hoje, né? Tem alguma semelhança com o de Abraão, que nós discutimos há cerca de 2 semanas atrás, que também tem a mesma característica de ser
uma negociação com Deus. Isso, muito bem colocado, Vânia. Moisés pediu pelo povo e não por si. Ele podia ter pedido por si, né? E ele negociou por todo o povo. Na realidade, você vê que Deus falou que iria consumir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Ele teve a oportunidade, inclusive, de se tornar um líder de uma grande nação. E ele mostrou aí vamos dizer, um coração, né, que é uma das características que Deus olha na gente, né? A bondade do nosso coração, a intenção do nosso coração, e isso também certamente contou para que Deus o ouvisse. Ele falou, não, eu não quero para mim, eu quero para o povo. Se a gente perceber ao longo das Escrituras, Deus, ele sempre faz por um povo. Dificilmente você vê Deus fazendo algo por uma pessoa. Normalmente, quando ele faz por alguma pessoa, é porque aquela pessoa vai beneficiar um povo. Então, Deus busca sempre favorecer a coletividade daqueles que o adoram, daqueles que estão com ele. E esse fato, além da bondade de coração de Moisés ter contado para que Deus o ouvisse, mostra uma negociação ganha-ganha. Foi bom para todos, né? Moisés, ele, vamos dizer assim, ele melhorou a sua imagem ainda mais com Deus, porque ele mostrou a sua capacidade de lutar pelo povo e não apenas por si. Ele não mostrou egoísmo. O povo ganhou, obviamente, porque seriam todos consumidos. Perfeito, Fábio, muito bem colocado, o lado humano da liderança. Muito bem colocado, é exatamente esse ponto de Moisés. Ele foi um grande líder, né? Ele mostrou o coração dele para Deus. Exatamente. Deus abençoando a nós, abençoa a todos que estão ao nosso redor. É por esse motivo também que uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer é a oração de intercessão. Não só você pedir as coisas para você, mas você interceder pelo bem de outra pessoa ou de muitas pessoas. Essa é uma das orações mais ouvidas, mais atendidas por Deus, vamos dizer assim. Ela é muito valorizada. Você tem várias coisas que você pode fazer em oração. Você pode pedir, obviamente, que é o que a maioria faz, e esse, humildemente, na minha opinião, é um grande erro. A gente ora só para pedir. Muita gente lembra de Deus só quando precisa de alguma coisa, quando está desesperada, aí lembra de Deus. Deus, a gente tem que estar com a gente todo dia. E a gente precisa ter outras coisas na nossa oração. Agradecer, sobretudo. Interceder por outras pessoas, ou por outra pessoa, pelo menos. Existe a oração de reconhecimento da glória de Deus, que é quando você reconhece que seja feita a vontade do Pai e não a minha, que sejam realizados os planos do Pai e não os meus. Quer dizer, a gente reconhece a posição de Deus, que Ele sempre tem a solução perfeita e a melhor solução para mim e para todos, né? Então, isso é algo muito importante, você levar isso para o plano maior. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso case de hoje. Semana que vem estou pensando em falar um pouco de Salomão, né? Que é isso mesmo. É exatamente isso, Fábio. A vida com Deus é um relacionamento e não um saque. Você não vai lá só para pedir quando você tem algum problema. Você se relaciona com Deus todo dia. É o que Deus busca. Deus busca relacionamento com a gente. Ele não busca resolver problemas pontuais. A gente percebe que no Gênesis a gente vê que Deus andava no Éden com Adão. Eles andavam lado a lado. Até
Adão cair em pecado e acontecer tudo aquilo que a gente sabe, mas Deus busca relacionamento, né? Se você tem o coração limpo, Deus vai mandar o Espírito Santo para habitar em você. E assim ele vai estar falando com você através do Espírito Santo a todo momento. Então, semana que vem, como eu estava falando, eu vou ver se eu trago um exemplo de negociação de Salomão, que a gente sabe que foi agraciado por Deus com uma sabedoria imensa. Então tem alguns exemplos bem interessantes, ok? Muito obrigado, pessoal. Uma semana abençoada para todos vocês. Nos vemos na segunda-feira que vem. Amém.